Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Cleibson Américo. E vamos ver agora, para começarmos de fato o nosso estudo bíblico. Esse é o terceiro vídeo e vamos ver agora sobre o Evangelho segundo Marcos. Se você não viu o primeiro e o segundo e tem vontade de estudar conosco as Sagradas Escrituras, comigo, veja o primeiro e o segundo vídeo, onde eu faço a introdução de como será esse nosso estudo continuado. Então, nesse agora, vamos começar o Evangelho segundo Marcos, tá certo? E como já anunciei, como esse Evangelho tem 16 dias, daqui a uns 16, 20 dias no máximo, eu vou fazer um segundo vídeo, já introduzindo o livro seguinte. É assim que nós vamos fazer com aquela leitura de um capítulo por dia. Então eu indico aqui bastante disciplina, um capítulo por dia, tá certo? Vejam, o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro escrito entre os Evangelhos do Novo Testamento. Ele foi escrito pelo ano entre 64 e o ano 69. Claro que se a gente situar todo o Novo Testamento, os escritos paulinos, eles são anteriores aos Evangelhos. As cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, enfim, elas vieram antes dos Evangelhos. Mas entre os Evangelhos, Marcos foi o primeiro escrito, né? E Marcos vai servir também de inspiração para Mateus e para Lucas, né? A fonte primária e fundamental dos outros dois evangelistas é Marcos. Marcos tem uma linguagem bastante simples, um grego bastante simples, o grego koiné. Já a escrita de Paulo é uma escrita até um pouco mais elaborada. A escrita, o estilo literário de Marcos é um estilo bem simples mesmo. Quem conhece alguma coisa dos textos gregos, por mínimo que seja, percebe que o Evangelho segundo Marcos é uma leitura bem rudimentar, bem simples mesmo, para leitores simples, que era o seu público, tá certo? Marcos ele foi também discípulo de Pedro, conviveu com Pedro um bom tempo, escutou muito a pregação de Pedro, e depois escreve o seu evangelho. Os destinatários, os ouvintes de Marcos, eram pessoas que vinham do paganismo, eram pagãos convertidos ao cristianismo, não eram para judeus cristãos, porque nós tínhamos essa divisão entre cristãos que vinham do judaísmo e cristãos que vinham do paganismo. Os leitores de Marcos, os seus destinatários, eram cristãos que vinham do paganismo, tá certo? Por isso que ele insiste muito, em alguns trechos, em explicar práticas de Israel, em explicar alguns costumes de Israel, porque eram pessoas que não conheciam bem a cultura judaica, tá certo? Então é um público bem específico, uma data bem específica, entre 64 e o ano 69, certamente antes do ano 70, que foi a destruição do Templo de Jerusalém. E aí onde está situado o Evangelho segundo Marcos. A intenção fundamental de todo o Evangelho é mostrar Cristo como Messias, como Christos. Jesus, ele é o Christos, o ungido de Deus, ele é o Mashiach, é o Messias ungido de Deus. A palavra Cristo e Messias tem o mesmo significado, significa aquela pessoa que foi ungida por Deus, é o mesmo. E a pretensão de Marcos é provar, justificar que Jesus ele é de fato o Messias esperado de Israel, e que de Israel ele, a sua mensagem, a sua salvação seria transmitida a todas as nações. A perspectiva de Marcos também é uma perspectiva universalista. O anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho e a salvação é para todos, tá certo? E no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, Marcos já começa a dizer, o princípio do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, a palavra de origem grega, boa notícia, evangelion, de Jesus Cristo. Ele fala Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o Messias, é o Christos, Mashiach, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. E aí já cita logo no início uma passagem lá do profeta, já para situar Jesus nessa linhagem profética que os antigos faziam e que se cumpre em Cristo. Então o Jesus de Marcos é um Jesus ungido por Deus, um Jesus que foi prometido, é um profeta prometido, e não só um profeta, ele é o Filho de Deus, e é aquele que viria de fato para instaurar o reino de Deus aqui na terra, a começar da terra. Não se esgota na terra o reino de Deus, como ele mesmo vai dizer depois, o meu reino não é deste mundo, tá certo? Então o Evangelho segundo Marcos tem essa pretensão de mostrar o Cristo humano, ele vai enfatizar muito a humanidade de Cristo, e esse Cristo humano ele é da linhagem davídica, ele é o Messias que Israel prometera, e ele é de fato o Salvador, ele é o Filho de Deus que veio para salvar o gênero humano, não só judeus, mas também pagãos, tá certo, gente? Então, é um evangelho que tem uma pretensão muito bem delimitada, se a gente vê os 16 capítulos do evangelho, que é um evangelho muito curto,
A gente já começa com a preparação do ministério de Jesus, né? Marcos já começa a situar Jesus como aquele que tem um ministério a ser cumprido, certo? E começa pela Galiléia, depois ele vai passando por Tiro, Sidom, pela Decápole, depois ele sobe a Jerusalém e exerce também o seu ministério em Jerusalém. Lá acontece sua paixão, sua morte e sua ressurreição. E assim termina o Evangelho segundo Marcos. Esse é o roteiro do Evangelho segundo Marcos, tá certo? Então, a você que vai fazer esse estudo continuado, desejo perseverança, né, e bastante disciplina. Organize bem o seu horário. Organize, né, com muita disciplina o seu horário, que dá para você manter a leitura de um capítulo por dia apenas, tá certo? E é para isso que nós estudarmos, né, as Sagradas Escrituras em 1 ano, 2, 3, enfim, 4, né, quando o tempo aqui nos permitir, tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal Cleibson Médico, deixar o seu like, ativar as notificações para estar recebendo os próximos que eu via fazer. Daqui a uns 20 dias, mais ou menos, eu já fazendo, né, o segundo, já sobre o Evangelho segundo Mateus, né, que já foi escrito posterior e inspirado em Marcos, tá certo, gente? E também convido outras pessoas para fazer juntos esse estudo bíblico, né, como a Lexio Divina também, né, uma leitura orante das Sagradas Escrituras, tá certo? Você pode também deixar perguntas aqui, né, no canal, né, embaixo nos comentários. Certamente surgirá perguntas, né, eu vou lá respondendo a essas perguntas, tá certo? E só para concluir, né, eu falava que o Jesus que Marcos tenta mostrar um Jesus humano, é um Jesus que ele tem toda uma descendência humana, que ele é o Messias que Israel esperava. Por exemplo, capítulo 6, versículo 3, Marcos diz, né, situando Jesus em contato com seus conterrâneos. Aí eles dizem, né, mas não é ele o carpinteiro, né, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão, Judas? E eles tentam colocar Jesus dentro de uma família mesmo. Marcos tenta colocar Jesus dentro de uma família, de toda uma descendência, né? Então Jesus humano, filho de Deus, Salvador, né, que veio para restaurar todas as coisas em Israel, e que sua mensagem ela é universalista. Esse Cristo, ele é, como disse no capítulo 1, versículo 1, filho de Deus. Quem quiser tirar um pouco, aprofundar um pouco mais sobre essa família de Jesus, os irmãos de Jesus que não são filhos de Maria, em canto nenhum a Bíblia diz que Maria teve outros filhos, né? Quem diz isso é uma informação falsa, é uma falta muito básica de compreensão, né, de hermenêutica bíblica. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando sobre os filhos de Maria. Né? Quem são os filhos de Maria? Né? Quem são os irmãos de Jesus? Jesus teve irmãos, a Bíblia fala em irmãos de Jesus, mas esses irmãos de Jesus são filhos de Maria? A Bíblia não diz que eram filhos de Maria, tá certo? Então, lá eu apresento um pouco sobre isso. Então é isso, gente. O Messias, o Cristo de Deus que Marcos apresenta, é o Filho de Deus, é o Salvador, aquele que veio para trazer salvação ao gênero humano, a todo mundo. Então, desejo perseverança aqui a vocês e lembrem, um capítulo por dia apenas, tá certo? Um abraço.